Ela estava ajoelhada no altar da igreja, de vestido branco, quando ouviu as palavras que destroçaram sua vida. Não posso me casar com uma mulher que não vai me dar herdeiros. E ali, na frente de todos, ele a abandonou. Mas o que ela não sabia é que um homem no fundo da igreja estava prestes a mudar tudo com apenas uma frase: eu tenho 7 filhos. Venha comigo. Era tempo de promessas seladas em família, quando os casamentos eram decididos ainda na infância e as mulheres cresciam, preparando-se para um único destino: servir ao marido que lhes foi designado. Amélia cresceu sabendo que se casaria com Lúcio, seu primo, um homem que herdara terras extensas de plantação de cana e criação de gado. A promessa foi feita quando ambos eram apenas crianças, mas Amélia a levou a sério a vida toda. Aprendeu a bordar os lençóis mais finos, a fazer doces cristalizados, a administrar uma casa com a precisão de quem sabe que será julgada por cada detalhe. Sua mãe a ensinou que uma boa esposa vale seu peso em ouro, e Amélia queria ser digna daquela família de posses. Lúcio era diferente. Ele cresceu sabendo que teria tudo, inclusive uma esposa já prometida. Nunca demonstrou afeto por Amélia, mas também nunca disse que não se casaria. Ele apenas existia na vida dela como uma certeza distante, um futuro que se aproximava devagar. Quando finalmente chegou o tempo de oficializar o noivado, as famílias se reuniram na igreja para a cerimônia de bênção. Amélia vestiu o traje que sua mãe costurou com tanto cuidado, um vestido de tecido claro com rendas nas mangas. Seu cabelo estava preso num coque elegante, e ela carregava 1/3 de pérolas que pertencera à sua avó. Estava nervosa, mas também esperançosa. Finalmente, sua vida começaria. A igreja estava cheia. As 2 famílias ocupavam os primeiros bancos e alguns curiosos da comunidade se espalhavam pelos fundos, querendo testemunhar a união de 2 famílias importantes da região. O padre já estava no altar, esperando. Amélia entrou pela porta principal, acompanhada pelo pai, que a conduziu até o altar com orgulho estampado no rosto. Lúcio estava ali, de pé, sério, com o terno escuro e o olhar fixo em algum ponto distante. Quando Amélia se ajoelhou ao lado dele, sentiu o coração disparar. Era real, estava acontecendo. Mas então o padre perguntou a pergunta tradicional: Lúcio, você aceita a Amélia como sua esposa para amá-la e respeitá-la todos os dias de sua vida? E houve um silêncio. Um silêncio longo demais, pesado demais. As pessoas começaram a se mexer desconfortáveis nos bancos. O pai de Amélia franziu a testa. E então Lúcio falou com uma voz alta o suficiente para que todos ouvissem: Não posso aceitar. Amélia sentiu o mundo parar. Não posso aceitar. As palavras ecoaram pela igreja como um trovão. Ela virou o rosto devagar, sem acreditar, e viu Lúcio olhando para ela pela primeira vez naquele dia. Mas não havia carinho naquele olhar. Havia frieza, havia decisão. O padre, atordoado, tentou intervir. Meu filho, o que está dizendo? Isso é uma cerimônia sagrada. Mas Lúcio se levantou, ajeitou o paletó e disse alto, para que todos ouvissem: Eu não posso me casar com uma mulher que não vai me dar herdeiros. O médico da cidade me informou que Amélia tem uma condição que a impede de gerar filhos. Não posso comprometer o futuro da minha família com alguém que não pode me dar descendentes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Amélia sentiu como se tivessem arrancado o chão debaixo dos seus pés. As pessoas começaram a murmurar. Olhares de pena, de curiosidade, de julgamento se voltaram para ela. Sua mãe soltou um gemido abafado. Seu pai ficou pálido, e Lúcio simplesmente se virou e saiu da igreja, deixando-a ali, ajoelhada no altar, destruída. Amélia não conseguiu se levantar.
As pernas não obedeciam. As lágrimas começaram a cair, quentes e pesadas, manchando o tecido claro do vestido. Sua mãe correu até ela, tentando ajudá-la a se levantar, mas Amélia estava paralisada pela humilhação. Todos estavam olhando. Todos sabiam. Ela era a mulher que não podia ter filhos, a mulher que não servia para casar, a mulher rejeitada no altar. Finalmente, com a ajuda da mãe, Amélia conseguiu se levantar e saiu da igreja cambaleando. Não foi para casa. Não conseguiu enfrentar a família. Foi para o adro da igreja, uma área lateral com bancos de pedra sob a sombra de árvores antigas, e se sentou ali, tremendo, chorando, sentindo como se sua vida tivesse acabado. Não havia futuro. Não havia esperança. Havia apenas a vergonha que a seguiria pelo resto da vida. Se você chegou por aqui agora e ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que mexem com o coração e fazem pensar sobre a vida. Conte nos comentários de onde você está nos ouvindo. Adoramos saber até onde essas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença. Foi então que ouviu passos. Amélia enxugou o rosto rapidamente, esperando que fosse alguém da família vindo buscá-la. Mas quando ergueu os olhos, viu um homem que não conhecia. Ele era alto, de ombros largos, com o rosto marcado pelo sol e pelas rugas de quem trabalha ao ar livre. Usava roupa simples, mas limpa, e segurava um chapéu de palha nas mãos. Havia algo gentil em seus olhos. Algo que Amélia não esperava encontrar em ninguém naquele dia. "A senhora está bem?" A voz dele era suave, carregada de preocupação autêntica. Amélia balançou a cabeça, incapaz de mentir. Não estava bem. Nunca mais estaria. O homem se sentou no banco ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, e ficou em silêncio por um momento, como se escolhesse as palavras certas. "Eu estava lá dentro", ele disse finalmente. "Vi tudo o que aconteceu e quero que a senhora saiba que o que ele fez foi cruel e covarde." Amélia olhou para ele surpresa. Ninguém tinha dito isso. Todos olharam para ela com pena, mas ninguém disse que Lúcio estava errado. "Meu nome é Vicente", ele continuou. "Sou fazendeiro. Trabalho com cana nas terras do outro lado do rio. Vim à igreja hoje porque minha filha mais velha faz a primeira comunhão semana que vem e precisava conversar com o padre." Ele pausou, girando o chapéu entre as mãos. "Sou viúvo há 2 anos. Minha esposa faleceu deixando 7 filhos, a mais velha com 14 anos e o mais novo com 3. Desde então, eu tento dar conta de tudo sozinho, mas está cada vez mais difícil." Amélia não entendia por que ele estava contando aquilo. Vicente percebeu a confusão no rosto dela e se apressou em explicar. "O que eu quero dizer é que vi uma mulher de bom coração sendo destruída por uma mentira. Porque era mentira, não era? O médico nunca disse isso para ele." Amélia arregalou os olhos. "Como ele sabia? Conheço o médico da cidade há anos", Vicente explicou. "Ele jamais falaria algo assim sobre uma paciente, ainda mais sem ter certeza. Lúcio inventou essa história porque queria uma desculpa para não se casar. Provavelmente já tem outra pretendente em vista e precisava de um motivo que não o fizesse parecer o vilão." A verdade doeu mais do que a humilhação. Amélia sentiu uma raiva começar a ferver dentro do peito. Tudo aquilo, toda aquela vergonha, era baseado numa mentira criada para proteger o orgulho de Lúcio. "A senhora não merece carregar essa vergonha", Vicente disse com firmeza. "Merece uma vida digna, merece respeito." Ele respirou fundo, como se reunisse coragem. "Meus 7 filhos estão crescendo sem mãe. Eles precisam de alguém que cuide deles, que ensine as meninas a serem mulheres de valor e os meninos a serem homens honrados. A fazenda não é luxuosa, mas é próspera. Tenho uma casa boa, comida na mesa e trabalho honesto." Ele olhou nos olhos dela. "Se a senhora aceitar, pode vir morar comigo e ser mãe dessas crianças.
Não é uma proposta de casamento tradicional. Estou oferecendo um lar, um propósito e respeito. E se um dia crescer algo mais entre nós, será no tempo certo. Amélia ficou sem palavras. Era a proposta mais estranha e ao mesmo tempo mais honesta que já tinha ouvido na vida. Por que faria isso por mim? Ela conseguiu perguntar. Nem me conhece. Vicente sorriu, um sorriso triste, mas sincero. Porque reconheço alguém que merece uma segunda chance. Minha esposa sempre dizia que Deus coloca as pessoas certas no caminho quando mais precisamos. Talvez eu precise de ajuda com meus filhos, e talvez a senhora precise de um lugar onde seja valorizada. Às vezes, as coisas se encaixam de jeitos inesperados. Amélia olhou para a igreja, de onde ainda saíam pessoas comentando sobre o escândalo. Olhou para o caminho que levava à casa de seus pais, onde a esperava uma vida de vergonha e de ser vista como a mulher que ninguém quis. E então olhou para Vicente, um estranho que estava oferecendo a ela algo que Lúcio nunca ofereceu. Escolha. Eu aceito, ela disse, e as palavras saíram mais firmes do que ela esperava. Aceito ir com o Senhor. Vicente acenou com a cabeça, aliviado. Minha carroça está ali perto. Posso esperar enquanto a senhora pega suas coisas? Amélia pensou nas suas coisas. O enxoval que havia preparado com tanto cuidado estava na casa dos pais. Mas não queria voltar lá. Não agora. Não preciso de nada, ela disse. Vamos agora. E assim, sem mais nada além do vestido que usava e o terço de pérolas da avó, Amélia deixou para trás tudo o que conhecia e seguiu com Vicente em direção a uma vida completamente desconhecida. A viagem até a fazenda levou quase 1 hora. Vicente conduzia a carroça com segurança e no caminho contou sobre os filhos. A mais velha, Clara, tinha assumido o papel de mãe desde que ficaram órfãos, mas era muito nova para aquela responsabilidade. Os gêmeos, Paulo e Pedro, eram travessos e precisavam de limites. Rosa era tímida demais e se escondia de tudo. Miguel adorava trabalhar na terra com o pai. Ana chorava por qualquer coisa, e os dois mais novos, Tomás e a pequena Isabel, precisavam de cuidados constantes. Quando chegaram à fazenda, Amélia viu uma propriedade bem cuidada. A casa era grande, de madeira e tijolo, com varanda ampla e janelas que brilhavam sob o sol da tarde. Ao redor, os canaviais se estendiam em fileiras organizadas e um pouco mais longe havia um curral com algumas vacas. Era bonito, era tranquilo, mas o que chamou a atenção de Amélia foram as crianças que apareceram correndo quando ouviram o barulho da carroça. Eram 7, exatamente como Vicente tinha dito. Clara, a mais velha, parou no meio do caminho quando viu Amélia descer da carroça. Era uma menina séria, com o cabelo preso num rabo e um avental manchado de farinha. Os gêmeos Paulo e Pedro se empurravam, tentando ver melhor a visitante. Rosa se escondeu atrás de Clara. Miguel, um menino de uns 11 anos, franziu a testa desconfiado. Ana começou a chorar sem motivo aparente, e os pequenos Tomás e Isabel correram até o pai pedindo colo. Crianças, esta é a Amélia, Vicente anunciou, pegando Isabel no colo. Ela vai morar com a gente e cuidar de vocês. O silêncio que se seguiu foi pesado. Clara foi a primeira a falar com uma voz fria. A gente não precisa de ninguém cuidando da gente. Eu dou conta. Vicente suspirou. Clara, você é muito nova para carregar tanto peso. Amélia veio para ajudar, não para substituir ninguém. Mas a menina não respondeu, apenas deu as costas e voltou para dentro da casa. Os outros seguiram, deixando Amélia sozinha com Vicente no terreiro. Ela vai precisar de tempo, Vicente disse, passando a mão pelo cabelo. Todos vão. Perderam a mãe de forma muito dolorosa e ainda estão aprendendo a viver com essa dor. Amélia assentiu. Entendia de dor. Tinha acabado de experimentar a sua própria versão dela. Vou mostrar a casa para a senhora, Vicente ofereceu, e Amélia o seguiu pela porta da frente.
O interior era surpreendentemente organizado para uma casa cheia de crianças. A sala principal tinha móveis simples, mas bem conservados, um sofá de madeira com almofadas costuradas à mão, uma mesa grande onde cabiam todos e um fogão a lenha que ainda soltava fumaça. Clara estava ali, mexendo numa panela com movimentos bruscos. "Estou fazendo a janta", ela disse sem olhar para eles. "Feijão com farinha e o que sobrou de carne do almoço." Vicente tocou o ombro dela com carinho. "Obrigado, filha. Amélia pode te ajudar se você quiser." Clara finalmente olhou para Amélia, e o que a mulher viu naqueles olhos foi medo. Medo de ser substituída, medo de perder o pouco controle que ainda tinha. "Posso lavar a louça enquanto você termina de cozinhar?" Amélia ofereceu com voz suave. Não queria invadir, queria ajudar. Clara hesitou, mas então apontou para um balde com pratos sujos no canto. "Ali." Amélia arregaçou as mangas e começou a trabalhar. A água estava fria, a louça encardida, mas ela esfregou cada prato com cuidado. Clara a observava pelo canto do olho, ainda desconfiada, mas Amélia não disse nada, apenas trabalhou. A janta foi silenciosa. As crianças comeram depressa, sem conversar, olhando de vez em quando para Amélia com curiosidade. Só a pequena Isabel, que tinha 3 anos, se aproximou dela no meio da refeição e tocou seu vestido. "Bonito", a menina disse, e Amélia sorriu pela primeira vez naquele dia terrível. "Obrigada, querida." Vicente a apresentou formalmente para cada um dos filhos, dizendo seus nomes e idades. Clara tinha 14, os gêmeos Paulo e Pedro tinham 12, Rosa tinha 10, Miguel tinha 11, Ana tinha 8, Tomás tinha 5 e Isabel tinha 3. Eram muitos nomes para decorar, muitas personalidades para entender, mas Amélia estava determinada a tentar. Depois da janta, Vicente mostrou a Amélia o quarto que seria dela. Era pequeno, mas tinha uma cama de verdade com um colchão de palha, uma janela que dava para o canavial e uma cômoda velha onde ela poderia guardar suas coisas, se tivesse alguma. "Sei que não é o que a senhora estava esperando da vida", Vicente disse, apoiado no batente da porta. "Mas prometo que aqui a senhora será tratada com respeito. As crianças vão se acostumar. Só precisam de tempo." Amélia se sentou na beirada da cama, sentindo o peso do dia cair sobre os ombros. "Obrigada", ela disse, e sua voz falhou. "Obrigada por me tirar daquele lugar." Naquela primeira noite, Amélia deitou vestida, sem forças para procurar uma camisola. Ficou olhando para o teto de madeira, ouvindo os sons da casa se acomodando. Passos leves de crianças indo para a cama. A voz de Vicente dando boa noite a cada uma. O choro abafado de alguém, provavelmente Ana. E então, silêncio. Amélia fechou os olhos e, pela primeira vez, permitiu-se sentir tudo. A humilhação, a raiva, o medo do futuro, mas também algo novo, pequeno, frágil, esperança. Talvez, só talvez, aquela não fosse o fim da sua história. Talvez fosse apenas o começo de um capítulo diferente. Os primeiros dias foram desafiadores. Amélia acordava antes do sol nascer, acendia o fogo, preparava o café, acordava as crianças, penteava cabelos rebeldes, costurava botões que faltavam, varria o chão, lavava roupas no rio. O trabalho era interminável. Clara continuava distante, fazendo questão de mostrar que conhecia melhor a rotina da casa. Os gêmeos testavam os limites de Amélia, escondendo suas coisas e fazendo travessuras. Rosa mal falava com ela, mas aos poucos, pequenas vitórias começaram a aparecer. Foi Miguel quem primeiro se abriu. Ele estava tentando consertar um brinquedo de madeira quebrado, frustrado porque não conseguia encaixar as peças. Amélia se aproximou e, sem pedir permissão, pegou as peças e mostrou como prendia-las de outra forma. O brinquedo voltou a funcionar. Miguel olhou para ela com admiração e, pela primeira vez, sorriu. "Obrigado, Dona Amélia. Era um começo pequeno,
Mas era um começo. A pequena Isabel também começou a procurar Amélia. A menina tinha pesadelos frequentes e acordava chorando no meio da noite. Na terceira noite, Amélia a ouviu soluçar e foi até o quarto das meninas. Pegou Isabel no colo, levou-a para a cozinha e fez um chá doce. Sentou-se na cadeira de balanço que havia pertencido à mãe das crianças e embalou a menina até ela voltar a dormir. Clara viu tudo da porta do quarto, mas não disse nada. Apenas observou. Vicente trabalhava de sol a sol nos canaviais, mas sempre voltava para a janta. Ele perguntava sobre o dia, ouvia as reclamações das crianças, resolvia conflitos e, gradualmente, começou a conversar com Amélia sobre coisas além da rotina. Ele contou sobre sua esposa, Teresa, que tinha sido uma mulher forte e amorosa. Contou como ela adoeceu de repente, uma febre que não passou, e como ele se sentiu perdido quando ela partiu. As crianças sentiram muito, ele disse uma noite, depois que todos já tinham ido dormir. Principalmente Clara. Ela era muito apegada à mãe e tentou preencher o vazio, assumindo todas as responsabilidades. Mas é pesado demais para uma menina daquela idade. Amélia entendeu. Por isso Clara era tão resistente. Não era rejeição pessoal. Era medo de que alguém tentasse apagar a memória da mãe. Eu não quero substituir ninguém, Amélia disse com sinceridade. Quero apenas ajudar. Se Clara me der uma chance, prometo respeitar a memória da mãe dela. Vicente segurou a mão de Amélia e o toque foi caloroso, reconfortante. Você é uma boa pessoa, Amélia. Estou feliz que aceitou vir. Se você está acompanhando essa história até aqui, considere apoiar clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam e inspiram pessoas como você. Uma tarde, enquanto Amélia estendia roupas no varal, Clara se aproximou. A menina ficou em silêncio por um momento, apenas observando, até que finalmente falou. Minha mãe tinha um jeito especial de dobrar os lençóis. Ela dizia que tinha que fazer em 3 dobras para ficar perfeito. Amélia parou o que estava fazendo e olhou para Clara. Você pode me ensinar? A pergunta pegou a menina de surpresa. Ela esperava que Amélia dissesse que seu jeito estava errado, que havia uma forma melhor. Mas não. Amélia estava pedindo para aprender. Pode, Clara disse, e pela primeira vez, desde que Amélia chegara, a menina sorriu. Elas passaram a tarde dobrando lençóis juntas, e Clara contou histórias sobre a mãe, sobre os dias felizes, sobre as cantigas que ela cantava. E Amélia ouviu tudo, guardando cada palavra como um tesouro. As semanas passaram e a casa começou a ter uma rotina diferente. As refeições ficaram mais fartas porque Amélia sabia fazer pratos que Vicente conseguia vender na vila, trocando por mantimentos. As roupas das crianças estavam sempre limpas e remendadas. A casa cheirava a pão fresco pela manhã. E aos poucos, aquelas 7 crianças começaram a chamar Amélia pelo nome, depois por Dona Amélia, e alguns dos menores começaram a escorregar e chamar de mãe. Toda vez que isso acontecia, Clara ficava tensa, mas Amélia sempre corrigia com delicadeza. Eu sou Amélia, querido. Vocês tiveram uma mãe maravilhosa e eu estou aqui para cuidar de vocês, mas ninguém vai esquecer dela. Um dia, Vicente voltou da vila com uma notícia. Encontrei Lúcio na praça, ele disse, tirando o chapéu. Ele está noivo de outra mulher, a filha do dono da serraria. Vão se casar mês que vem. Amélia sentiu uma pontada no peito, mas não era dor. Era algo diferente. Era a confirmação de que ela tinha feito a escolha certa. Ele perdeu uma boa esposa, Vicente disse com firmeza. Mas eu ganhei uma boa companheira para esta casa. E pela primeira vez, Amélia sentiu que pertencia a algum lugar. Mas a paz não duraria muito.
porque numa tarde de domingo, quando a família voltava da missa, uma mulher estava esperando no portão da fazenda. Era Marta, a irmã de Teresa, a falecida esposa de Vicente. Ela tinha o rosto duro, os braços cruzados e um olhar que poderia cortar vidro. Vicente, precisamos conversar, ela disse, ignorando completamente Amélia. Sobre essas crianças e sobre o que você está fazendo com a memória da minha irmã. Vicente desceu da carroça e se posicionou entre Marta e Amélia, como se quisesse proteger ambas de um confronto. Marta, não é o momento para isso, ele disse com voz controlada. Mas Marta não estava interessada em ser controlada. Não é o momento? E quando seria? Quando você já tiver substituído completamente minha irmã por uma estranha? As crianças ficaram quietas na carroça, os olhos arregalados. Clara apertou a mão de Isabel, puxando-a para perto. Amélia sentiu o estômago revirar. Ela sabia que esse momento chegaria. Sempre soube que haveria resistência, mas não esperava que fosse tão doloroso. Marta, por favor, vamos conversar dentro. Vicente tentou novamente, mas Marta balançou a cabeça. Não, isso precisa ser dito agora, na frente de todos. Quando Teresa morreu, eu me ofereci para cuidar dessas crianças. Eu sou do sangue delas, sou irmã da mãe delas, mas você recusou. Disse que conseguiria dar conta sozinho. Ela apontou para Amélia com desprezo. E agora traz uma completa desconhecida para criar meus sobrinhos? Uma mulher que foi rejeitada no altar? Todo mundo na região sabe da vergonha que ela passou. As palavras caíram como pedras. Amélia sentiu as bochechas queimarem. As crianças olharam para ela com confusão e Amélia viu no rosto delas a pergunta silenciosa. É verdade? Vicente deu um passo à frente, a voz agora dura como aço. Chega, Marta. Você não tem direito de falar assim. Mas Marta não parou. Eu tenho todo o direito. Sou família. E essas crianças merecem alguém que seja digno de substituir minha irmã, não alguém que ninguém mais quis. Clara saltou da carroça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Para de falar assim. A menina correu até Amélia e se colocou na frente dela, protegendo-a como um escudo. Dona Amélia é boa com a gente, ela cuida da gente, ela nos escuta, ela não quer substituir ninguém. A voz de Clara estava quebrada, mas havia força nela. Você nunca quis cuidar da gente de verdade, tia Marta. Você só quer mandar. Dona Amélia nos trata com carinho. Os gêmeos desceram da carroça também, posicionando-se ao lado da irmã. Até Miguel, sempre calado, acenou com a cabeça. É verdade. A gente gosta dela. Marta ficou sem palavras por um momento. Ela não esperava que as próprias crianças se voltassem contra ela, mas rapidamente recompôs a máscara de raiva. Vocês são muito jovens para entender, mas vou falar com o padre, com as autoridades. Uma mulher sem reputação não deveria estar criando crianças. Ela virou-se para Vicente. Pense bem no que está fazendo, Vicente. Isso pode trazer consequências sérias. E com essas palavras, ela partiu, deixando um silêncio pesado no ar. Amélia estava tremendo. Não de medo, mas de raiva e de mágoa. Ela tinha tentado tanto não ser um problema, não causar conflito. E agora aquilo. Vicente se aproximou dela, tocando seu ombro com cuidado. Não escute o que ela disse. Marta sempre foi amargurada, sempre quis controlar tudo. Mas Amélia balançou a cabeça. Ela tem razão sobre uma coisa. Eu fui rejeitada no altar. Eu carrego essa marca. E talvez eu realmente não devesse estar aqui, causando problemas para você e para as crianças. Foi Clara quem respondeu, segurando o braço de Amélia com força. Não diga isso. Você pertence aqui. A gente precisa de você. As outras crianças se aproximaram, formando um círculo ao redor de Amélia. Até Rosa, a tímida, murmurou "Por favor, não vá embora." Amélia olhou para aqueles rostos, para aqueles olhos suplicantes, e sentiu o coração apertar. Como ela poderia abandoná-los?
Como poderia deixar essas crianças que começaram a confiar nela? Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Vicente e Amélia conversaram por horas na cozinha. Ele contou sobre Marta, sobre como ela sempre foi competitiva com a irmã, sobre como ficou ressentida quando não foi escolhida para criar os sobrinhos. Ela não quer as crianças por amor, Vicente explicou. Ela quer provar algo. Quer mostrar que é melhor que a irmã era. Amélia suspirou. Mas e se ela realmente for falar com as autoridades? E se tentarem me tirar daqui? Vicente segurou as mãos de Amélia, e pela primeira vez desde que se conheceram, havia algo mais profundo naquele toque. Então vamos nos casar, ele disse simplesmente. Se formos casados, ninguém pode questionar seu direito de estar aqui. Amélia arregalou os olhos. Vicente, você não precisa fazer isso. Não precisa se casar comigo por obrigação. Mas ele balançou a cabeça. Não é obrigação, Amélia. Esses meses com você aqui me mostraram algo que eu não esperava sentir de novo. Você trouxe vida para esta casa. Trouxe alegria. E as crianças amam você. Ele hesitou, mas então continuou. Eu também comecei a ter sentimentos por você. Não é o mesmo que eu senti por Teresa. É diferente, mas é real. Amélia sentiu lágrimas encherem seus olhos. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de algo que ela não sentia há muito tempo. Felicidade. Eu aceito, ela sussurrou. Aceito me casar com você. E ali, na cozinha simples daquela casa de fazenda, dois corações feridos começaram a se curar juntos. O casamento foi simples, realizado na mesma igreja, onde Amélia havia sido humilhada meses antes. Mas desta vez era diferente. As 7 crianças estavam ali, todas vestidas com as melhores roupas que tinham, sorrindo. Clara segurava Isabel no colo, e os meninos estavam alinhados no banco da frente. Vicente estava ao lado de Amélia, segurando sua mão com firmeza, e quando o padre perguntou se ele a aceitava como esposa, Vicente não hesitou nem por um segundo. Aceito, com todo o meu coração. Marta não apareceu, mas sua ausência não fez falta. O que importava estava ali presente, uma família que escolheu se tornar completa. Depois da cerimônia, houve um almoço simples na fazenda, com os vizinhos que tinham se tornado amigos de Amélia. E pela primeira vez, desde aquele dia terrível no altar, Amélia se sentiu completa. Os meses que se seguiram foram de adaptação à nova realidade. Amélia agora era oficialmente mãe daquelas 7 crianças, e o peso da responsabilidade às vezes era esmagador. Mas havia alegria também. Alegria nos pequenos momentos. Em Clara, ensinando-a a fazer o doce de leite da forma que a mãe fazia. Nos gêmeos correndo para mostrar um passarinho que encontraram. Em Rosa, finalmente contando seus segredos. Em Miguel, pedindo conselhos sobre como falar com uma menina que ele gostava. Em Ana, parando de chorar por qualquer coisa. Em Tomás, aprendendo a escrever o nome. Em Isabel, chamando-a de mãe, sem nenhuma hesitação. E então, algo inesperado aconteceu. Uma manhã, Amélia acordou sentindo-se estranha, enjoada, tonta. Ela atribuiu ao cansaço, ao trabalho pesado, mas quando o enjoo continuou por vários dias, uma suspeita começou a se formar. Ela procurou Dona Eulália, a parteira da região, uma mulher velha e sábia que tinha trazido metade das crianças da vila ao mundo. A mulher a examinou, fez perguntas e então sorriu. Você está esperando um bebê, minha filha. Uns 2 meses, eu diria. Amélia ficou paralisada. Um bebê. Ela, que tinha sido rejeitada por supostamente não poder gerar filhos, estava esperando um bebê. A ironia era quase dolorosa. Mas junto com o choque veio uma alegria profunda, avassaladora. Ela colocou as mãos na barriga, ainda lisa, e sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Obrigada, ela sussurrou para o céu, para Deus, para o destino que a tinha trazido até ali.
Quando contou para Vicente, ele a abraçou com tanta força que quase tirou seu fôlego, rindo e chorando ao mesmo tempo. Um filho nosso, ele disse maravilhado. Nossa família vai crescer ainda mais. As crianças receberam a notícia com entusiasmo. Clara ficou quieta no começo, processando, mas depois se aproximou de Amélia e tocou sua barriga com delicadeza. Vai ser nosso irmão de verdade, ela disse, e Amélia corrigiu gentilmente. Todos vocês são irmãos de verdade. Este bebê vai completar nossa família, não vai dividi-la. Mas junto com a felicidade veio uma necessidade urgente. Amélia precisava que a verdade fosse conhecida. Precisava que Lúcio soubesse que sua mentira tinha sido desmascarada. Não por vingança, mas por justiça. Para que nenhuma outra mulher sofresse o que ela sofreu. Eu preciso confrontá-lo, ela disse a Vicente uma noite. Preciso que ele saiba que mentiu, que destruiu minha reputação baseado numa falsidade. Vicente segurou o rosto dela entre as mãos. Então vamos juntos. Você não vai enfrentar isso sozinha. No domingo seguinte, Vicente e Amélia foram à vila. Era dia de feira e a praça estava cheia de pessoas. Amélia sabia que Lúcio estaria ali. Ele sempre ia à feira aos domingos para fazer negócios. E lá estava ele, conversando com outros fazendeiros, rindo, completamente à vontade. Ao lado dele estava uma jovem de vestido fino, provavelmente sua nova esposa. Amélia respirou fundo, apertou a mão de Vicente e caminhou até eles. Lúcio. Sua voz saiu firme, clara. As pessoas ao redor pararam de conversar, percebendo que algo importante estava prestes a acontecer. Lúcio se virou e, quando viu Amélia, seu rosto empalideceu. Amélia, o que você quer? A frieza na voz dele era a mesma de antes, mas Amélia não era mais a mesma mulher. Vim trazer uma notícia, ela disse, erguendo o queixo. Estou esperando um filho. O silêncio que caiu sobre a praça foi absoluto. Todas as pessoas estavam olhando agora. A esposa de Lúcio franziu a testa, confusa. E Lúcio ficou vermelho. Isso não tem nada a ver comigo, ele disse entre os dentes. Tem tudo a ver, Amélia respondeu. Você me humilhou publicamente na frente de toda a comunidade, dizendo que eu não poderia gerar filhos. Você destruiu minha reputação baseado numa mentira que você mesmo inventou. Um dos fazendeiros deu um passo à frente. É verdade isso, Lúcio? Você inventou essa história? Lúcio abriu e fechou a boca, mas nenhuma palavra convincente saiu. Sua esposa o encarou com olhos arregalados. Você fez isso? Amélia continuou, sua voz agora ecoando pela praça inteira. Eu não vim aqui para me vingar. Vim para que todos saibam a verdade, para que nenhuma outra mulher seja destruída da forma que você tentou me destruir. Um dos homens mais velhos da comunidade, respeitado por todos, se aproximou de Lúcio com o rosto sério. Isso é muito grave, rapaz. Destruir a reputação de uma moça baseado em mentiras é desonroso. Sua família sempre teve nome limpo nesta região, mas você manchou isso. Lúcio tentou se defender, mas as palavras saíam atrapalhadas, sem convicção. Eu ouvi rumores, o médico... Mas o médico da cidade estava ali na praça também. Ele se aproximou, balançando a cabeça. Eu nunca disse nada sobre nenhuma paciente, muito menos sobre a senhorita Amélia. Isso é uma mentira que está sendo atribuída a mim e eu não vou permitir. A esposa de Lúcio tinha lágrimas nos olhos. Ela olhou para o marido com uma mistura de raiva e decepção. Você me disse que ela tinha problemas. Você me fez acreditar que tinha feito a coisa certa ao dispensá-la. Ela se virou para Amélia. Me desculpe, eu não sabia. Amélia acenou com a cabeça. Não tinha raiva daquela mulher. Ela também era vítima das mentiras de Lúcio. Vicente se aproximou, colocando a mão protetora nas costas de Amélia. Minha esposa veio aqui por justiça, não por vingança. Ela construiu uma vida honrada, está criando 7 crianças com amor e dedicação, e agora vai trazer ao mundo mais uma criança. Ela merecia que a verdade fosse conhecida. As pessoas começaram a se dispersar.
mas não sem antes lançar olhares de desaprovação para Lúcio. Alguns vieram até Amélia e pediram desculpas por terem acreditado nas mentiras. Outros elogiaram sua coragem. E pela primeira vez desde aquele dia terrível no altar, Amélia sentiu sua dignidade sendo restaurada. Ela não era mais a mulher rejeitada. Era a mulher que teve coragem de buscar a verdade. Na volta para casa, Amélia estava em silêncio, processando tudo. Vicente respeitou seu silêncio até que chegaram à fazenda. Quando desceram da carroça, ele segurou as mãos dela. "Você foi incrível hoje", ele disse com orgulho na voz. Enfrentou o passado de cabeça erguida. Teresa ficaria orgulhosa. Era a primeira vez que Vicente comparava Amélia à falecida esposa. E não era uma comparação de substituição, era de reconhecimento. Amélia sentiu o coração aquecer. As crianças saíram correndo da casa quando os viram chegar, ansiosas para saber o que tinha acontecido. Clara foi direto ao ponto. E então, o que ele disse? Amélia se ajoelhou para ficar na altura das crianças e contou tudo. Contou sobre como tinha exposto a mentira, sobre como as pessoas tinham reagido, sobre como a verdade tinha finalmente sido revelada. "E agora?" Rosa perguntou timidamente. "Agora", Amélia disse, colocando a mão na barriga, "seguimos em frente. Temos uma família para cuidar e um bebê a caminho." Os gêmeos comemoraram. Miguel deu um sorriso largo. Ana pulou de alegria. Tomás e Isabel bateram palmas, sem entender completamente, mas felizes mesmo assim. E Clara abraçou Amélia pela primeira vez desde que se conheceram. Um abraço apertado, cheio de significado. "Obrigada", a menina sussurrou, "por não desistir de nós." Os meses seguintes foram de preparação. A barriga de Amélia cresceu, e com ela a animação das crianças. Elas tocavam a barriga toda hora, fazendo perguntas sobre o bebê. "Vai ser menino ou menina? Vai ter meu cabelo? Posso escolher o nome?" Vicente construiu um berço de madeira com a ajuda de Miguel, e Clara costurou pequenas roupinhas usando retalhos de tecido. Rosa fez um móbile com estrelas de papel colorido. Até os pequenos ajudaram do jeito deles, trazendo flores do campo para decorar o quarto. Marta não voltou a aparecer. Amélia soube por comentários na vila que a mulher tinha se mudado para outra região, envergonhada pela forma como tinha agido. Amélia não sentiu satisfação com isso, apenas alívio. Não queria inimigos, queria paz. E, finalmente, depois de meses de espera, numa noite quente de verão, as dores começaram. Dona Eulália foi chamada às pressas, e a casa inteira entrou em um estado de agitação controlada. Vicente mandou as crianças para fora, mas elas se recusaram a ir muito longe, ficando na varanda, esperando ansiosamente. O parto foi longo e difícil. Mas quando o choro do bebê finalmente ecoou pela casa, foi como se toda a atenção se dissolvesse. Era um menino, saudável e de pulmões fortes. Dona Eulália o limpou, enrolou num pano macio e o colocou nos braços de Amélia. "É perfeito", ela sussurrou, olhando para aquele rostinho vermelho e amassado. Vicente estava ao lado dela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Nosso filho", ele disse maravilhado. As crianças foram autorizadas a entrar, e uma por uma se aproximaram para conhecer o irmãozinho mais novo. Clara segurou o bebê com tanto cuidado que Amélia sentiu o coração transbordar. "Como vamos chamá-lo?", Vicente perguntou. Amélia pensou por um momento e então disse: "Renato, vamos chamá-lo de Renato, porque nossa vida foi renovada." Se essa história está mexendo com o seu coração, deixe sua curtida e me conte nos comentários. Você já passou por alguma situação onde precisou recomeçar do zero? Como foi sua experiência? Adoramos ler cada comentário e saber como essas histórias tocam vocês. Os anos passaram como páginas de um livro escrito com carinho. Renato cresceu cercado de amor, não só dos pais, mas de 7 irmãos que o adoravam. Ele era o bebê da família, mimado por todos,
mas nunca a ponto de estragar. Vicente continuou trabalhando nas plantações de cana e a fazenda prosperou. Amélia cuidava da casa e das crianças com uma dedicação que vinha do coração, não da obrigação. Clara se tornou uma jovem mulher linda e forte. Ela se casou aos 19 anos com um rapaz trabalhador da vila vizinha e, na noite antes do casamento, sentou-se com Amélia na varanda. "Eu quero lhe agradecer", ela disse segurando as mãos de Amélia. "Por tudo, por ter vindo quando mais precisávamos. Por ter amado a gente mesmo sem ser obrigada. Você me ensinou o que é ser uma boa mãe e vou levar esses ensinamentos para minha própria família." Amélia abraçou a menina, agora mulher, com o coração cheio de orgulho. "Você sempre foi forte, Clara. Eu apenas te ajudei a ver isso." Os gêmeos Paulo e Pedro se tornaram comerciantes, abrindo uma venda na vila onde vendiam produtos da fazenda e de outras propriedades da região. Rosa superou sua timidez e virou professora, ensinando as crianças da comunidade a ler e escrever. Miguel seguiu os passos do pai, tornando-se fazendeiro e expandindo as terras da família. Ana se casou com o filho do médico e tinha 3 filhos. Tomás virou carpinteiro habilidoso, construindo móveis que eram procurados em toda a região. E Isabel, a pequena Isabel, cresceu sendo a mais doce de todas, sempre cuidando dos mais necessitados. Amélia e Vicente envelheceram juntos com cabelos grisalhos e rugas que contavam histórias de risadas e lágrimas. A casa tinha sido ampliada ao longo dos anos para acomodar a família que crescia. Agora havia netos correndo pelo terreiro, brincando entre os canaviais, enchendo o lugar de vida. A varanda onde Amélia costumava sentar para descansar depois de um dia de trabalho agora tinha cadeiras de balanço suficientes para todos os filhos quando vinham visitar. Numa tarde ensolarada, anos depois de tudo ter começado, Amélia estava sentada naquela varanda quando viu uma jovem se aproximando pela estrada. Era uma moça que ela não conhecia, mas havia algo familiar no olhar dela. A jovem parou no portão hesitante e então chamou: "Dona Amélia?" Amélia se levantou descendo os degraus para se aproximar. "Sim, querida. Posso ajudar?" A moça tinha lágrimas nos olhos. Eu ouvi sua história, sobre como foi rejeitada e encontrou um novo começo. Eu estou passando por algo parecido. Meu noivo me deixou porque minha família é pobre. Disse que não posso lhe dar o status que ele precisa. E eu não sei o que fazer. Não tenho para onde ir." O coração de Amélia se apertou. Ela viu naquela moça a si mesma anos atrás, perdida e sem esperança. "Como é seu nome?" "Francisca", a moça respondeu. Amélia sorriu, segurando as mãos dela. "Francisca, venha, sente aqui comigo. Vamos conversar." Elas se sentaram nas cadeiras de balanço e Amélia começou a falar. "Quando eu estava no meu pior momento, alguém me estendeu a mão. Alguém me deu uma chance quando eu achava que não havia mais chances, e aquilo transformou minha vida completamente." Ela apontou para a casa, para os canaviais, para as crianças que brincavam no terreiro. "Tudo isso existe porque alguém acreditou em mim quando eu não acreditava mais em mim mesma." Francisca limpou as lágrimas do rosto. "Mas como a senhora fez? Como conseguiu seguir em frente depois de tanta vergonha?" Amélia pensou por um momento antes de responder. "Eu escolhi acreditar que meu valor não era definido por quem me rejeitou, mas por quem escolheu me acolher. Escolhi construir algo novo, ao invés de ficar presa no que eu perdi. E descobri que família não é só quem nasce com a gente, é quem escolhe ficar." Ela olhou para Francisca com gentileza. "Você vai superar isso. Vai encontrar seu caminho. Pode não ser o caminho que planejou, mas às vezes os melhores caminhos são aqueles que nunca esperamos percorrer." Vicente se aproximou, apoiado numa bengala que Miguel tinha feito para ele. Ele sorriu ao ver Amélia conversando com a jovem. "Está dando conselhos de novo?" Amélia riu. "Estou compartilhando experiências."
Vicente se sentou ao lado dela, pegando sua mão. Minha esposa tem muita sabedoria para compartilhar. Aprendeu tudo na prática. Francisca olhou para os dois, para o amor que era visível mesmo depois de tantos anos, e sentiu um pouco de esperança renascer no peito. Clara chegou naquele momento com seus filhos, e em seguida os gêmeos apareceram com suas famílias. Rosa veio com os alunos que queria apresentar aos avós. Miguel trouxe a esposa e os 4 filhos. Ana chegou com o marido e as crianças. Tomás apareceu com um móvel novo que tinha feito. Isabel veio com cestas de comida que tinha preparado. E Renato, agora um homem feito, chegou montado a cavalo, trazendo a esposa e o filho recém-nascido. A fazenda encheu de gente, de risadas, de vida. Francisca observava tudo maravilhada. Essa é sua família? Amélia olhou ao redor, para todos aqueles rostos que amava, e assentiu com um sorriso enorme no rosto. Essa é minha família. Começou com 7 filhos que não eram meus por sangue, cresceu com mais um que foi, e se multiplicou em netos, bisnetos e muito amor. Ela se virou para a moça. Isso tudo começou no meu pior dia, no dia em que achei que minha vida tinha acabado, mas na verdade era o dia em que ela estava apenas começando. Ao pôr do sol, quando todos já tinham ido embora e a casa voltou à calma, Amélia e Vicente ficaram na varanda, de mãos dadas, observando as estrelas começarem a aparecer no céu. Você tem algum arrependimento? Vicente perguntou. Amélia pensou por um longo momento antes de responder. Nenhum. Nem mesmo sobre o dia em que fui rejeitada. Porque aquele dia me trouxe até você, trouxe-me até essa vida, e eu não trocaria isso por nada. Vicente beijou a testa dela com ternura. Eu também não, meu amor. Eu também não. E assim, sob um céu estrelado, na varanda de uma fazenda que tinha visto tanto crescimento, tanto amor e tantas histórias, Amélia entendeu a lição mais importante de todas. Que o valor de uma pessoa não é medido pelo que lhe é tirado, mas pelo que ela é capaz de construir com o que lhe resta. Que família não é apenas quem nasce junto, mas quem escolhe caminhar junto. E que, às vezes, os finais mais bonitos começam nos momentos mais difíceis. Se você está sempre por aqui, assiste todos os nossos vídeos e essas histórias já fazem parte da sua vida. Então, que tal dar um passo a mais? Vire membro do canal. Você vai ter acesso antecipado às histórias, entre outros benefícios. Nossa gratidão desde já. E assim terminamos mais uma história que nos faz refletir sobre a vida. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. E deixe aqui nos comentários se você se identificou com algum momento dessa história. Quero saber sua experiência e como ela te impactou. Obrigado por estar aqui e pela audiência de sempre. Você é muito importante e fundamental para este canal. Nos encontramos no próximo vídeo.